Bom, e os irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, venderam uma fatia milionária de um resort no Paraná a um fundo ligado a uma gestora investigada no caso do Banco Master. José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli eram sócios do resort Taiaiá, em Ribeirão Claro, que recebeu aportes de um fundo da RIAG Investimentos, alvo de investigação da Polícia Federal por suspeitas de irregularidades financeiras. Documentos mostram que o fundo Arlim, da RIAG, investiu cerca de 20 milhões de reais em empresas controladoras do empreendimento. Parte das cotas dos familiares de Toffoli foi vendida ao fundo e, posteriormente, transferida a um terceiro. Dias Toffoli é o relator no Supremo do inquérito que apura a tentativa de venda do Banco Master ao BRB e também as operações de fundos ligados à RIAG. A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro negou qualquer envolvimento do banco com fraudes ou com os fundos citados. O ministro, seus irmãos, a administração do resort e a gestora RIAG não se manifestaram sobre o caso até o momento. Marcília, eu começo com você. Essa informação foi publicada pela Folha neste fim de semana. Só essa informação já seria um escândalo em si, mas ela é só mais um pedacinho, né, desse capítulo, desse enredo estranho aí que coloca a cúpula do Poder Judiciário no centro desse escândalo da liquidação do Banco Master. Eu já jogo para você, mas queria saber, só cabe ao ministro Dias Toffoli, por exemplo, se declarar impedido num caso como este, ou poderia, por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou alguém tirar o caso das relatorias do ministro Dias Toffoli, já que o caso chegou até os parentes do ministro? Marcília. Olha, Paula, aqui, tirar o caso das mãos dele, ninguém pode fazer, né? Eu acho que o único jeito de tirar os casos da mão dele é começar a investigar o ministro Toffoli. E isso seria muito bem-vindo aqui, porque ele não só deveria ser afastado do caso que ele investiga, ele deveria passar a ser investigado. Veja, agora a gente não tem mais apenas o amigo do meu pai. Então os irmãos, tem um primo aí do Toffoli também nessa, é o irmão do meu pai, é o primo do meu pai. Ele vai colocando a família toda nesse enredo, nesse balaio, nessa cumbuca sinistra que se tornou esse Banco Master, sobretudo sob o sigilo imposto pelo próprio Toffoli. E esse caso é muito grave porque a gente não está falando apenas de um fundo. Veja, esse fundo ele está nas relações societárias ligadas ao Banco Master. E aí tem essa sociedade desse irmão e do primo do Toffoli. Mas o ponto aqui, fulcral, é que a Polícia Federal, uma das linhas investigativas é de que os fundos eram utilizados para inflar o valor do Banco Master e, com isso, viabilizar as fraudes cometidas pelo banco. Então, quando a gente fala que a família Toffoli estava envolvida, esse talvez seja o melhor termo, envolvida numa sociedade ligada aos fundos, isso pode significar que esses fundos nos quais a família Toffoli estava envolvida tinham relação com esse esquema de inflar o Banco Master para aumentar o seu valor. Ou seja, o Toffoli não apenas deveria ser afastado do caso que ele investiga, ele deveria passar a ser o investigado. Ele, o irmão, o tio, o primo, o tio, deve ter também um tio em algum lugar, né? E a mulher do Toffoli, vale aqui também lembrar que ela foi sócia de um dos advogados do Vorcaro. Então, é necessário, se fôssemos um país sério, não somos mesmo, se fosse um país sério, o Toffoli, ele próprio se afastaria desse caso, levantaria a mão e falaria: olha, eu não tenho a menor condição moral de estar à frente desse caso, e a Polícia Federal chegaria nele e nessa sua família para investigar se essa sociedade foi uma sociedade tranquila ou se tinha alguma coisa por trás. Como nós não somos um país sério, o que vai acontecer? Nada. Absolutamente nada. Tudo ficará sob sigilo, o sigilo master, o sigilo máximo, o sigilo vergonhoso imposto pelo Toffoli, e nós, se questionarmos, talvez passaremos a ser os investigados. Talvez o Ministério Público poderia sugerir a investigação, nesse caso, Marcília, agora com essa informação nova? O problema é que o Ministério Público, embora nós tenhamos promotores de justiça sérios, o Ministério Público, ele,
ligado ao Toffoli, ligado ao STF, quem faz ou deveria fazer essas investigações é a PGR, que é essa espécie de âncora sinistra que foi criada ali dentro, em parceria com o STF. Vamos nos lembrar que há pouco tempo atrás entregaram para a PGR, para o Gonê, a possibilidade de impeachment ministros do STF. Quer dizer, se fizeram isso é porque sabem que entre eles existe um convescote. PGR e STF é um clube do charuto. Ninguém solta a mão de ninguém. Então a chance da PGR fazer algum tipo de investigação é zero, é completamente zero. O que poderia ou deveria é o Ministério Público, os promotores de justiça sérios, que são muitos nesse país, pressionar a PGR, pressionar o Gonê para mostrar que ele não está totalmente submetido ao STF, ao Moraes e ao Toffoli, como até agora demonstrou. Pois é, Cautinho, informação gravíssima, preocupante aí desse envolvimento de parte da família de Dias Toffoli, né, que teria um fundo que seria sócio de fraudes, né, de outros fundos ligados aí, essa fraude de ordem bilionária do Banco Master. Paula, para ser bem claro, é vergonhoso, é indecente, é uma afronta a lei brasileira que o ministro Dias Toffoli continue como relator do caso do Banco Master e que mantenha esse sigilo. A REAG era um fundo de bandidos, era um bando de criminais, tanto que hoje sequer existe mais. Eles tiveram tanto medo que se descobrisse o que eles fizeram, né, que pegaram a REAG, mudaram de nome, dividiram em várias pontas e venderam para sumir com a REAG. A REAG foi o alvo da operação, um dos alvos da operação Carbono Oculto. Fundos da REAG receberam dinheiro do PCC e a mesma REAG, ou melhor, fundos da REAG, não exatamente os mesmos, mas fundos administrados pela mesma gestora, colocaram dinheiro em um resort de parentes do ministro que agora está investigando o Banco Master, que era o gestor disso tudo, e a gente acha isso normal? E a gente acha isso digno de um país decente? Temos um ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive a esposa dele foi sócia dos advogados do Banco Master. Temos parentes que estão envolvidos com um fundo que teve, o REAG, teve dinheiro que se multiplicou por 30 mil vezes, o patrimônio se multiplicou por 30 mil vezes em 20 dias, mas nem pirâmide financeira consegue algo assim. Esses caras compraram um pedaço de um resort dos irmãos de parentes do ministro Dias Toffoli. Inclusive, queria ver qual foi o valuation, qual foi a avaliação que foi feita desse pacote de ações, dessa fatia, se foi correta, se foi adequada ou se foi supervalorizado, e a gente acha isso normal. É urgente uma comissão parlamentar de inquérito, tem que ser imediata após a volta ao trabalho, né, dos parlamentares lá em Brasília para verificar cada uma das contas correntes de todos esses envolvidos. Tem que quebrar sigilo bancário, tem que quebrar os sigilos de todas as correspondências dessas pessoas para verificar o que aconteceu, onde foi parar o dinheiro e qual que é o nível de envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal com esposas que defendem o Banco Master por valores indecentes e por irmãos que recebem dinheiro de fundos que foram infiltrados até mesmo pelo PCC. Deixa eu ouvir a Ana também sobre esse caso. O Cauti toca num ponto, né? A abertura de uma CPMI para investigar o caso do Master. A gente lembra que o senador Eduardo Girão fez um pedido, protocolou um pedido para abertura de uma CPI. Também o senador Alessandro Vieira, né? Só que o Congresso está em recesso e só retorna no dia 2 de fevereiro. Enquanto isso, a gente vai trazendo aí as cenas desse capítulo, desse escândalo envolvendo o Master. O Congresso em recesso, o presidente Bolsonaro sendo torturado, nada acontece. Como o Cauti disse, isso aí deveria chamar a volta de qualquer recesso, mas não, né? Normal a gente não acha, não é, Cauti? O problema é que as coisas acontecem no Brasil com a cobertura da velha imprensa, eles dando um certo ar de normalidade. É a mesma história dessa perseguição contra a direita. É uma censura aqui, mas tudo bem, é um deputado caçado ali de maneira
incorreta, mas tudo bem, é o deputado bolsonarista, né, o Daniel Silveira, então não tem problema. É a Rede X que é tirada do ar, mas aí é para salvar a democracia. E aí, de pouquinho em pouquinho, a censura foi institucionalizada, a perseguição política autorizada. Nós tivemos logo depois que o núcleo do presidente Bolsonaro foi condenado, nós tivemos um editorial de um grande jornal dizendo: tá, agora o Supremo precisa voltar à normalidade. É ridículo isso. Então, irmãos de Toffoli vendendo fatia de resort ligado ao Banco Master. A esposa que tem um contrato de 129 milhões de reais. A esposa do Gilmar Mendes também, que é ligada ao escritório que livrou o Ike Batista. Ou seja, não há independência no Brasil, independência mesmo, Paula. Jornalismo é a gente aqui, outros veículos independentes no YouTube, mas a velha carcomida, outrora chamada grande imprensa, agora Malu Gaspar fala do Banco Master, mas e aí? Até quando? Até onde o Globo vai falar do Toffoli ligado ao Banco Master? Porque o Toffoli, ele esteve numa capa de uma revista, o amigo do meu pai. E a revista Cruzoé foi censurada. Mas é só daquela vez, a gente voltou atrás, mas não vai acontecer mais. 2022 chegou, a eleição presidencial chegou, nós fomos censurados, proibidos de dizer que Lula era amigo de ditador, que era um descondenado. Então, Paula, desculpa essa volta toda, mas é que mais essa cerejinha, agora é a cereja do bolo, não é? É mais um bolo sendo batido, sendo feito, sendo assado à luz do dia, na nossa frente. E sabe o que vai acontecer? Que o professor Marcília disse: absolutamente nada. Porque é um Congresso, na sua grande maioria, vendido para as emendas parlamentares, com medo, covarde. Vamos criticar, sim, de direita, de esquerda, de centro. Por que não voltam do recesso? Tem 1 milhão de problemas que poderiam ser resolvidos agora, com uma obstrução, com um requerimento. Mas a gente já falou, fala de novo, requer de novo, insiste. Mas eu posso ser preso. Nós também estamos aqui falando todos os dias. Então, Paula, infelizmente eu concordo com o professor. Não vai dar em nada. Quer complementar, mas antes deixa eu só trazer uma imagem do resort que chama Taiaiá, para quem nos acompanha, para dar uma olhadinha. Ele que foi inaugurado lá em 2008, está aí na tela para quem nos acompanha, fica às margens do rio Itararé, que separa o Paraná de São Paulo, em Ribeirão Claro, no Paraná. Caute está aí, é um resort de luxo. Enfim, o ministro Dias Toffoli frequenta bastante aí esse local, que já teve diversas participações acionárias de vários integrantes da família do ministro. Caute. E ninguém falou pro irmão, né, porque são 2 irmãos do Toffoli que eram, além de um primo, ninguém falou pro irmão: olha, a gente está recebendo um aporte milionário de um fundo de São Paulo, um fundo que, por sinal, foi encerrado, ou seja, estão tentando destruir as provas para ninguém saber de onde veio o dinheiro, porque esse é o ponto. Só para o nosso público entender, Paula, o tamanho da indignação que deveria estar todos os dias na pauta principal do país inteiro. O dinheiro que alimentava esses fundos, que depois investiram, compraram uma cota desse resort que vimos aí, da família do ministro Toffoli, poderia ter vindo, por exemplo, dos fundos de pensão de trabalhadores de vários estados brasileiros que, de forma criminal, colocaram dinheiro no Banco Master e que hoje não vão receber absolutamente nada. Agora, pode ter sido, pode não ter sido, mas tem que ser apurado. Cadê a documentação nesses fundos? Cadê as contabilidades? De onde veio esse dinheiro? Com certeza a REAG, que de novo era um bando de criminosos investigados por lavar dinheiro do PCC, a REAG já está sumindo com as provas, está sendo literalmente absorvida por outras empresas para que não sobre nada da REAG. Agora, está o ministro Dias Toffoli e os parentes aí demonstrar que estava tudo
tudo certo, que o valuation foi correto, mas principalmente que o dinheiro que foi utilizado para comprar essas participações não veio de recursos públicos que não serão devolvidos aos legítimos proprietários. Pois é, o que o Cauty estava explicando, que você também tocou, Marcília, é que muitas vezes que estava se desenhando era um dinheiro bom, limpo de fundos de pensão, que estavam irrigando e sendo utilizados para inflar artificialmente esses fundos do Master, Marcília. Exatamente. Então, quer dizer, não eram sociedades que estavam sendo utilizadas para uma finalidade lícita. E, portanto, esse é o grande ponto, precisa investigar. Veja, como é que você pode botar para investigar um ministro que devia estar sendo investigado? Como é que você pode botar para investigar uma pessoa que tem um irmão e um primo envolvido? Então agora o Toffoli vai investigar o irmão? Vai investigar o primo? Quer dizer, imagina como... Eu fico imaginando a acariação que o Toffoli fez lá, né, que foi sigilosa também. O senhor conhece o meu primo? O senhor conhece o meu irmão? O senhor já ouviu falar do Taiaiá? O senhor já se hospedou no Tuiuiu? Quer dizer, é um negócio assim, é de um baixo nível. A gente achou que o pior de tudo seria o Moraes na investigação do suposto golpe, falando, o senhor me monitorou, né? O senhor já ouviu falar de alguém que me monitorou? A gente achou que a gente tinha chegado ali no teto do baixo nível, mas não. Agora, provavelmente, a gente tem o Toffoli numa cariação sigilosa que a gente sequer soube o que se tratou ali, e ele perguntando, talvez, do irmão, do primo, do Taiaiá. Olha, o Brasil realmente nos surpreende a cada dia. O STF, se a gente assim, apagar a luz ali e falar, ó, corre quem está errado, não fica ninguém.